Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, uma ótima manhã viva para você. Hoje, aqui iniciamos de uma forma bem diferente, aos pés de Jesus, aqui na capela da nossa Casa de Missão de Belo Horizonte. E aqui nós já queremos nos unir a toda a igreja, rezar pelos 5 anos de eleição do Papa Francisco e assim pedir para que o Senhor continue iluminando os seus passos, suas decisões. Também queremos rezar por você, pelo que você vive, pela sua história, pelas notícias que você acordou hoje, se acordou um pouco mais mexido, você que perdeu alguém muito querido, devolveu para Deus nesses dias. Eu quero entregar, já entrego nosso irmão de comunidade, o Ricardo, que entregou seu tio para Deus ontem, e assim como tantas outras pessoas, o Vadinho, a Márcia Lousada, que ofertaram também a sua mãe para Deus. E você, o que você vive hoje? Qual é a sua história? Quero apresentar a Jesus cada um dos seus filhos nesta hora, me entregar esse programa, para que seja o Senhor a conduzir todas as coisas. Quero entregar a Jesus aqueles que se encontram com dificuldade da oração, dificuldades de rezar, aqueles que se encontram em depressão e aqueles que se encontram vivendo uma noite escura. Que o Senhor possa alcançar cada coração, dando a direção, conduzindo os seus passos, e que eles de fato possam em tudo entender qual é a sua vontade. Mesmo quando existe a ausência de sentimentos, de emoções, que fique certo a certeza de que o Senhor está, que o Senhor é, que o Senhor quem está e conduz todas as coisas, o Senhor é o grande eu sou. Que sejas tu, Senhor, o Senhor da nossa vida, da nossa história. Te entrego, Jesus, de modo muito carinhoso àqueles que se encontram num momento de dor, de sofrimento e que não conseguem transpor esta dor. Que seja, Jesus, nessa hora acolhido por Ti essa oferta. Eu convido você até mesmo a ofertar a sua dor, o seu sofrimento para Deus, para que se transforme num sofrimento redentor. Nós te entregamos, Jesus, tudo isso, todos os seus, cada um dos seus filhos que o Senhor tanto ama, que pode parecer escondido, mas que na verdade o Senhor está mais perto do que nunca de cada um dos teus filhos. Conduz os nossos passos, Senhor, conduz o nosso coração e envia sobre nós o teu Santo Espírito para que seja Ele o nosso consolador, que seja Ele a nos conduzir, que seja Ele a nos colocar na intimidade contigo. Pedimos esse auxílio, esse doce hóspede da alma, que seja o nosso condutor para em tudo fazer a sua santa vontade. Vem, Espírito Santo, sobre nós, conduz os nossos passos em sua direção. Seja tudo, em tudo feito, a sua vontade, Senhor. Amém. Assim, já nos colocando, Senhor, na sua presença, nós entregamos os nossos fardos, permitimos que o seu jugo suave seja colocado sobre nós e que esse dia seja um dia diferente. Diferente porque entendemos que o Senhor está à frente de todas as coisas. Amém. Obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu amor. Muito obrigado, Jesus, porque está conosco. Jesus diz a Santa Faustina que o sofrimento é um sinal de que eu estou contigo. Se você está aí vivendo algum momento de sofrimento, não sente Deus, não sabe, não percebe onde Deus está, tenha essa certeza. Ele está bem juntinho com você, como uma mãe fica atenta ao seu filho ali com febre, bem juntinho. Deus assim está com você. E já consagrando, entregando também nosso dia, nosso programa a ela, Nossa Senhora, nós queremos colocar tudo que iremos partilhar hoje. Vamos falar sobre noite escura. O que é isso, você sabe? Então, nós vamos partilhar um pouquinho sobre isso, já sobre os cuidados dela, da Virgem Maria. Vamos rezar uma Ave Maria juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria,
passa na frente. Jesus, eu confio em vós. Quero convidar o Léo Rabelo para cantar um pouquinho para a gente lá no estúdio. Enquanto eu me dirijo até lá, você vai rezando um pouquinho através dessa canção. Deus me chamou antes do nascimento e acompanhou todo o meu crescimento. Em tuas mãos coloco confiança e o meu querer está em ti, Senhor. Retira de mim a forma deste mundo. Sou o teu servo, a ti pertenço, Senhor. Sei que do alto do céu abençoa-nos e nos escolheu antes do mundo para sermos santos e esperarmos em ti. Renova o teu espírito em nós. Sei que do alto do céu abençoa-nos e nos escolheu antes do mundo para sermos santos e esperarmos em ti. Renova o teu espírito em nós. Renova o teu espírito em nós. Renova o teu espírito em nós. Eita, coisa boa! Com o Espírito Santo tudo fica mais fácil, né, Léo? Bem-vindo! Renova, Senhor, o teu Santo Espírito em nós. E para falar um pouquinho desse tema hoje, que é a noite escura, está aqui com a gente o professor Danilo, que é especialista em São João da Cruz. Eita, vamos aprender um pouquinho sobre São João da Cruz. Que preciosidade que ele é, né, Danilo? Bem-vindo. Também o Frei Felipe Elias da Cruz, que é da Ordem dos Carmelitas Descalços. Bem-vindo, viu? Alegria ter o senhor aqui conosco. E como você já viu, como nós já cantamos, o Léo está aqui com a gente também. Alegria. Uma alegria estar em casa, né? Aqui em BH com vocês. Primeira vez com você apresentando. É a primeira vez, Léo. Então seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, uma alegria sempre. E é um tema muito interessante da gente partilhar, porque não é todo mundo que sabe e entende o que é a noite escura, né? Então acho que a gente já podia começar explicando o que é a noite escura de fato. Eu acho que a gente, para pensar o conceito de noite escura, seria necessário a gente pensar quem é o São João da Cruz e como que a vida dele nos ajuda a esclarecer. Vamos pensar que sempre a gente tem a imagem do santo como exemplo, do santo como exemplo de virtude. O São João da Cruz, ele nasceu na Espanha no ano de 1542 e ele era filho de um casal de tecelões e começou a estudar e foi inspirado por Deus a entrar na Ordem dos Carmelitas. Na Ordem dos Carmelitas, ele queria uma experiência mais profunda de Deus, uma experiência mais rígida, e nesse momento ele encontra Santa Teresa, e com Santa Teresa ele faz uma reforma no Carmelo. É bom dizer qual é Teresa, Santa né? Teresa de Ávila, exato. E quando ele encontra Santa Teresa de Ávila, eles fazem uma reforma no Carmelo, para o Carmelo Descalço. Essa reforma consistia em retomar as origens. Sim, é uma reforma espiritual, é uma reforma na qual há um entendimento sobre a questão do sofrimento, mas sobre a questão em acolher os momentos em que Deus está conosco. E um desses momentos é a noite escura. Neste momento, o próprio São João da Cruz vive momentos de noite escura. Momento esse, a gente pode destacar, que é o momento em que ele está em Toledo
No momento da reforma, ele é prisioneiro e Santa Edith Stein, que é uma outra santa carmelita, escreve no seu livro: naquele momento ele encontrou o amor divino, no momento em que ele estava preso, apanhando, mas no momento em que ele percebe a presença de Deus. E, assim, é bom a gente ir colocando, mas ele estava preso, não era preso numa prisão, ele estava preso aonde? Ele estava preso dentro do próprio convento. Por perseguição. Por perseguição. E aí, nesse momento, nós pensamos exatamente no momento de perseguição em que nós pensamos em um abandono de Deus, é quando ele encontra esse amor divino. Então, quando era para ele poderia se revoltar contra Deus, foi quando ele encontrou esse amor. Ele encontra Deus, ele percebe que o amor divino está neste momento, como estava em todos os outros momentos da vida. Porque noite escura, ela não se resume apenas a um sofrimento, ela não se resume apenas a um momento em si. Noite escura é o que a gente precisa passar, é uma experiência de vivência. Nós vivemos noites escuras, nós vivemos momentos em nossa vida. E o próprio livro de São João da Cruz, ele nos apresenta a momentos de várias noites. O primeiro poema mostra o desejo de um encontro do amado, da amada pelo amado. Ela sai da sua casa e nesse momento ela vai passando pela noite até chegar amanhã. Frei, pode ir. A noite escura faz parte de uma pedagogia divina. Ela é um caminho que nos conduz até Deus. Nossa vocação sempre foi a união com Deus. Mas, por força do nosso pecado original, nós estamos confusos no caminho, nós estamos desorientados. Por isso que vem a noite como um processo de educação, como um processo, é uma viagem, é um caminhar. E essa viagem a gente vai se deparando como se a gente carregasse muito peso. A gente pensa numa pessoa que está fazendo uma caminhada ou subindo um monte, como a primeira obra, Subida do Monte Carmelo. Nessa caminhada você está carregando muitas bolsas, muitas coisas que são desnecessárias para o seu caminho. E nesse processo você vai ter que abandonar. Retirando, deixando. Por isso que o processo da noite é esse processo de esvaziamento, mas não num processo de repressão dos sentidos, mas de reeducação. Então, por isso que o processo da noite, ele é tão importante e as obras de São João da Cruz foram escritas no século XVI, mas são extremamente atuais para o nosso tempo, porque a pedagogia de Deus, ela sempre está aí e Ele continua nos chamando. Venha para o topo do monte, venha até mim, porque eu criei, eu amo e continuo chamando. O chamado de Deus não se esgota numa determinada época. Onde estão os santos do século XXI? Deus está aí, chamando. Só que a gente precisa passar por esse processo. Só que a gente se perde, porque o próprio São João da Cruz vai dizer: muitos são chamados, todos nós somos chamados, mas muitos são impedidos desse processo por ignorância de si, por não se conhecer. Hoje nós vivemos uma vida fora de si e não dentro de si. Falta de guias que tenham a experiência, não tanto de conhecimento científico. Hoje temos um acesso grande às universidades, aos livros, ao conhecimento, mas a experiência da oração. Nas obras de São João da Cruz, Subida, Noite Escura, Cântico Espiritual e a Chama de Amor Viva, ele vai tratar sobre esse caminho e ele vai dizer que Deus nos chama. E primeiro há um amor. Então na noite escura ele vai falar: em uma noite escura com ânsias de amor inflamada. Então nós temos esse amor inflamado que nós queremos sair, mesmo de noite, em busca desse Deus que nos ama. E nós somos muitas vezes imediatistas, né? E muito sensíveis. Então a gente quer o tempo inteiro de oração, em oração a gente quer sentir Deus, aqueles arrepios, né? Essa experiência que muitas vezes acontece no primeiro encontro, né? Que a gente encontra com Deus, esse primeiro chamado, mas depois todo um namoro, depois ele vai amadurecendo para dar um passo para o noivado, para um casamento, e onde o amor se torna decisão também, não só sentimentos. E é isso que acontece também na nossa vida de oração. Então, às vezes, você pode estar vivendo um tempo aí de não mais de enamoramento, vamos dizer assim, de
daquele primeiro encantamento, mas de dar passos concretos de um amor verdadeiro, de um amor decisão. Então a gente está falando um pouquinho, tentando explicar um pouquinho do que é a noite escura. Ao longo desse programa nós vamos falar, porque às vezes você pode estar vivendo e não sabe que está passando por ele, mas é um tempo de graça. Às vezes tem a visão errada também, né? Tem gente que fala, ouvindo vocês comentarem, tem gente que fala assim, estou vivendo um tempo tão difícil na minha vida, uma tribulação, uma noite escura. E aí traz isso só com um sentido ruim. E pelo contrário, né? Pelo que vocês falam, é um grande momento de experiência e crescimento, né? É verdade. Muito de encontro bacana. com Deus. Exato. A gente vai ter que ir para um intervalo bem rapidinho. Léo, vou pedir para você cantar para a gente, pode? Vamos aproveitar, claro, a sua presença aqui conosco. E já você pode participar com a gente. Você está passando pela noite escura, sabe o que é? Qual é a sua dúvida? Partilha com a gente através do @manhãviva, ok? Tanto no Facebook quanto no Instagram, @manhãviva. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Cantemos para Maria. Maria, 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 Mãe do silêncio, Mãe da confiança, ó Mãe de ternura. Mãe, ensina a amar, ó Mãe, ensina a confiar. Estamos de volta nessa manhã super viva, conhecendo um pouquinho mais sobre o que significa esse deserto, essa noite escura. O que é deserto, noite escura? Aprendendo um pouquinho sobre isso, mas às vezes você está vivendo um tempo aí onde precisa dar uma paradinha para rezar, para colocar as coisas em ordem dentro de você. E aí eu quero fazer um convite para você visitar a nossa Casa de Missão em Cachoeira Paulista e lá no Santuário do Pai das Misericórdias, que está lindo. Você entra, já é convidativa a oração, aquela imagem super acolhedora do filho pródigo chegando nos braços do pai. Então, se você está se sentindo um pouquinho filho pródigo, ali é um bom lugar para você se deixar encontrar por Deus. E também encontrar com Ele, claro, você vai ao encontro de Deus, mas Ele não deixa de estar de braços abertos, sempre te esperando. Também ir aos confessionários, fazer uma boa confissão, estamos aí na Quaresma, então tempo de confissão, você pode aproveitar também, conhecer ali a ermida da Mãe Rainha, rezar um pouquinho, ir no Rincão do Meu Senhor, centro de evangelização, conhecer as nossas instalações e caminhando ali pela Chácara de Santa Cruz, e pedindo a Deus a graça desse novo encontro, desse novo momento com Deus. E claro que você pode fazer essas experiências nas nossas casas de missão da Canção Nova. Estamos aqui em Belo Horizonte, então você pode vir para cá também. Nós temos atividades aqui, então para que você conheça melhor as nossas atividades, você pode ligar também para a gente. 31 3306 6690. Aí você pode ver, nós temos a nossa capela, temos missas, temos eventos, grupos de oração, temos a loja Canção Nova, a nossa capela aqui gostosa, onde nós rezamos hoje. Ficar ali um pouquinho, rezar, as nossas lojas. E em tudo isso você pode fazer essa experiência com Deus. Então se programe, nós temos atividades aqui. Temos o Juntos Somos Mais toda terça-feira, depois o Juntos o Terço da Misericórdia. E aí está rolando sempre um café super gostoso, que todo mundo traz alguma coisa e junta todo mundo para tomar café junto. Então, faça essa experiência também. Logo em seguida, a Santa Missa, à noite, grupo de oração. Então, cada dia tem uma atividade e você pode participar com a gente. Eu vou repetir o telefone, 31 3306 6690, o telefone daqui. E o nosso endereço é Avenida Isabel Bueno, 400, aqui no bairro de Araguá, tá bom? A gente espera também a sua visita. O que é preciso é a gente ir também ao encontro, fazer a nossa parte, combinado? Então fica a dica aí para você. Agora, gente, o Léo
ele só não canta só não. Ele trouxe um suco especial pra gente, que eu estou doida para provar e saber os ingredientes. Léo, o que a gente vai precisar aí para fazer esse suco? É muito simples, né? Eu acho que também no tema que a gente está falando aí de quaresma e tudo isso, o pessoal fala, se te derem um limão, você faz uma limonada, né? Se te derem um pepino, você faz um suco detox. Não tem aquela coisa, tem um pepino para descascar. Descasca e já faz um suco. Exatamente. Então é um suco que a gente fala detox, né? E acho que também tem um pouco a ver da gente eliminar coisas ruins aí do nosso organismo, do intestino, enfim. Então ele vai levar limão. Eu dobrei a receita porque a receita é para um suco só. Mas um aí, copo só. Como a gente tem mais gente aqui, né? Você vai partilhar com a gente. Exatamente. Então o limão, a gente vai fazer um suco de meio limão, mas você pode fazer com um só, tá? A gente vai usar o pepino, geralmente é 1/3 dele, hoje a gente vai usar 2/3. A maçã é uma só, nós vamos usar 2. E a couve, né, ela é uma folha só, nós vamos usar 2. Vamos colocar, em vez de água de coco para dar aquele saborzinho. Então, já deixou ali na geladeira? Já estava no freezer. Geladinho. A água de coco e a maçã vão dar um sabor muito bacana pro suco. Dá uma adoçada. Se alguém ainda quiser adoçar, eu trouxe então o stevia, que é o adoçante mais saudável que existe. Não usar nem açúcar e nem adoçante de sucralose, aspartame, pelo amor de Deus. Então vamos lá. E um toque especial de um blend de frutas vermelhas que eu trouxe, é um suplemento de antioxidante top, importante para a nossa vida. E o antioxidante, assim como o limão, eles vão fazer um anti-envelhecimento, eles vão cuidar da nossa saúde de dentro para fora. Então o suco é legal falar que o que é o antioxidante, o que ele causa no nosso organismo. A gente oxida, assim que você respira, o oxigênio, toda a nossa célula envelhece. Respirou, envelheceu, respirou, envelheceu. Todos nós vamos envelhecer. O que a gente quer fazer? Fazer com que a gente envelheça melhor. Então, evitar esse envelhecimento muito rápido com a poluição, com tudo isso que a gente tem hoje. Então, o antioxidante, principalmente, eu tomo um suco de um limão todas as manhãs. Limão e água, só, sem açúcar, sem nada. Então é muito importante para desintoxicar e também para dar esse fator antioxidante que a gente vai estar colhendo esses frutos ao longo do prazo. Eu gosto muito de alimentação, eu sou músico, sou formado em engenharia, mas enfim, acabei gostando muito dessa área, devia ter feito alguma coisa nisso. Podia, ainda é tempo. Mas com a minha esposa médica, né? Então acaba que a gente vai. Podemos começar aqui? Posso falar de quem que ele é esposa, gente? Da doutora Thalita, que vem aqui com a gente. Ela já virou sócia no programa. Gente, ela é boa demais. Ela veio falar pra gente um pouquinho sobre infertilidade, foi maravilhoso. Thalita, um beijo. Sempre que puder, volte, porque a gente gosta muito de você aqui com a gente. Antes o pessoal falava que a Thalita é a esposa do Léo da Dom. Agora assim, aquele ali é o Léo, o esposo da Thalita, que vai na Canção Nova. Tá vendo? Que bom. Olha, quem quiser, eu já começo. Bora, vamos começar. Então, vou começar com o limão, tá? Aí vocês em casa... Eu tenho um espremedorzinho bacana, você espreme... Esse aqui tá mais bonito. Você espreme da maneira que você achar melhor, tá? Eu gosto desse esqueminha amarelinho que eu trouxe aqui. Eu já vou fazer direto no liquidificador, viu, gente? Vamos lá. Vai lá. Mas aqui... espirra para tudo quanto é lado. O bom desse é que ele pega todo o sumo, né? Você não perde o limão. Exatamente. Então aí é o suco de um limão. Um limão porque eu dobrei a receita. É uma receita dupla. Se você vai fazer só para você de manhã, então você faz meio tudo limão. A metade. Exatamente. Metade que a gente ia fazer. Já vamos fazer a couve aqui, 2 folhas, né? Já pica ela, bota... Minha mão tá limpa, tá, gente? Lavou ontem, mas ela tá limpa, não tem problema. Na verdade, eu lavo todo sábado par, eu lavo. Sábado par? Tem que ser par. Nossa senhora, com esse sábado foi o quê? E outra, esse aqui tá um pouco grande, vamos ver, mas tá então, bom. Coloca metadinha, metade dela então. E depois a gente vai coar, porque ninguém merece. O ideal seria não coar. Eu gosto sem coar, sabia? Não sei vocês, mas eu gosto. Vamos lá. Eu gosto sem coar. Prontinho. Então aí foram 2 folhas. 2 folhas, o limão, a água de coco, que eu pus, pede só 150 ml. Então eu trouxe um medidor aqui, mas eu vou fazer dos 300 ml. Aí. Dá pra botar esse restinho, não? Vamos botar. Um chorinho. Um restinho, fica mais gostoso. Já pensou dar errado na receita dele? A culpa vai ser o chorinho da água de coco. Isso. E agora a maçã, eu tive que cortar. Não, eu vou descascar agora, porque se a gente descasca antes, ela fica pretinha. E como é muito rápido aqui para descascar, e a gente pode até perguntar para o Danilo ou o Frei Felipe aqui, como é que é isso? As pessoas associam essa noite escura com coisas ruins, né? E como é que seria isso?
A noite escura, ela entendida enquanto passagem de vida, aí a gente pensa nela como um novo conceito. Ela deixa de ser algo como ruim na nossa vida e passa a ser algo natural. Ou seja, nós precisamos passar por noites escuras. Nós precisamos experimentar e vivenciar, porque nós estamos em constante vivência. Nós estamos em constante processo. E a noite escura, por mais que... E o próprio São João da Cruz deixa isso muito bem claro na sua obra, a noite mais escura da privação dos sentidos, mas também é a noite do encontro com a alma, que é o fim da noite. Então tem gente que pode querer desejar a noite escura logo. Não, vem a minha logo, então como é que é? A própria alma precisa da noite escura. Ah, entendi. A própria alma, vamos retomar o conceito da obra. No primeiro estrofe ele fala que a amada ela está inflamada de encontro com o amado. E aí ela sai da casa dela, ou seja, ela sai do mundo natural dela, sai do seu conforto, e ela vai ao encontro do amado. Quando ela sai de casa, ela dá de cara com a noite. Então, muitas vezes Essa noite seria o quê? Essa privação dos sentidos? Aqui tem a participação da Dani Cabral. Precisamos conceituar bem o que é a noite escura. Não são problemas na vida ou depressão. Um abraço da OCDS, o ramo leigo do Carmelo Descalço. Viva a Ordem do Carmo. E aí? Exatamente isso. Ela não é uma depressão ou uma falta de Deus. A noite escura são momentos que nós vivemos ao encontro de Deus. Todos nós sentimos a necessidade de Deus, mas Ele não está nesse momento, não é sempre um momento de emoção, não é sempre um momento de choro. Há sempre um encontro com Deus em vários níveis. E a noite escura é isso. A noite escura é você ultrapassar, você entender cada momento desse encontro com Deus. Eu acho que é providencial porque o Léo está fazendo um suco que faz o quê? Limpa as impurezas do corpo. E a dinâmica da noite é a mesma coisa. Se você pegar no processo biológico, nós ingerimos muitas coisas, às vezes são coisas saborosas, mas que nos fazem mal. Então, num primeiro momento, você pode falar um suco com tantas coisas boas e naturais, para o sensível, ele é ruim. E a noite escura há duas noites. A noite do sentido e a noite do espírito. Deus ele vai usar da pedagogia com a gente, do exterior para o mais interior. E a primeira noite que Deus nos insere, por isso que o Léo perguntou, as pessoas desejam a noite escura, quem nos insere na noite escura é Deus. É o próprio Deus. Nós temos a participação. Qual é a nossa participação? É a noite ativa. Aquilo que nós podemos fazer. A noite ativa, a primeira noite ativa, é o desejo de conversão, de seguir a Jesus Cristo. Essa é a noite ativa da noite do sentido. A noite passiva, que é a ação de Deus, que é a própria ação da graça em nós, ela vai nos purificando dos nossos apegos, que são as coisas ruins. São João da Cruz ele vai usar várias imagens. A primeira imagem que ele vai usar é a alma como um altar, onde Deus deve ser adorado. Só que se nesse altar tiver muita coisa, você pegar assim, essa mesa é o altar, mas há várias coisas que impedem de Deus ser adorado, é preciso retirar. Tirar o excesso. Essa é a noite escura. Aqui a gente coloca o pepino, né? Bota o pepino da vida aí. Olha aí, gente, a gente vai aprendendo de noite escura, aprendendo a fazer o suco e percebendo que isso se dá no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, no nosso cotidiano. Às vezes você está aí cuidando da sua casa e está vivendo esse processo. Descasquei aqui. Aí é o seguinte, você depois procura na própria internet mesmo benefícios do pepino, benefícios do couve, você vai ficar impressionado com como que é realmente importante. E aqui um blend de frutas vermelhas, que é um antioxidante, resveratrol. Também te convido a procurar resveratrol na internet, você vai ficar impressionado que é o antioxidante mais poderoso que existe. Isso aqui é um blend de um suplemento alimentar. Esse daí, o resveratrol? Resveratrol, ele está presente no vinho. Ele está presente no vinho, por isso que fala que tomar um cálice de vinho é bom para o coração. Por causa disso. Entendeu? Então, ele é bom também para endometriose, né? Exatamente, ele é muito bom para endometriose. Ele, na verdade, um antioxidante no geral, ele vai te prevenir de inúmeras doenças, né? E aí, no final... Foi tudo? Eu posso botar até 2 e eu boto uns pinguinhos de estévia só pra gente dar uma adoçada na vida, não muito,
porque é um adoçante, de acordo com alguns médicos, é o que menos tem produtos químicos. Ele é mais natural, é né? Mais Podemos natural. bater agora? Só bater. Aí ele deixa de ser suco verde, né? Ficou roxo. Consegue me ouvir por causa do barulho, né? Sim. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, realmente rendeu bem. Que bom. E aí, vocês gostam do coado ou sem coar? Aí eu acho legal coar. Vamos coar aqui pra nós, Então a gente vai. não sabe o gosto de todo mundo. O meu pode deixar sem, viu? Então tá ótimo. Vamos lá pra não fazer bagunça aqui. Tá vendo como é que ele é grosso? Fica tudo aqui, né? Na verdade, você tá certo. Me dá essa colher, por favor. Realmente, sem coar, ele vai manter todos os... Sem coar, tudo que você colocou Aí, ó. permanece. Vocês não reparam, porque homem, assim, desde pequeno derrama em casa. As habilidades. Mas é legal que é fácil, dá para fazer também, tomar café da manhã, assim que acorda, tomar esse E é uma coisa suco. interessante, hoje em dia o que é mais fácil? Você comprar um suco pronto, industrializado. E o bonito é você ter o sacrifício de ir para a cozinha e preparar. Esse é um pouco de... Enquanto você está fazendo ali, sei lá, você vai rezando, você vai cantando, bota uma música, liga na canção nova, Tem vai aquela assistindo alguma música, né? coisa. Se Jesus me peneirar, dá para então, pedir para Deus ir peneirando. Tudo aquilo que exige um certo esforço, até feito com mais carinho, você vai fazer com uma pessoa, a pessoa fica até feliz porque você fez para ela. Sim. Então isso é muito bacana. Deixa eu botar, vou botar esse não, me dá esse pratinho aqui, é mais fácil. Vou fazer bagunça aqui, gente. Enquanto o Léo vai fazendo bagunça aqui, eu vou falar aqui para você que é de Curitiba. Olha só que legal. Hoje, o Emanuel Stênio, meu digníssimo esposo, está lá. O pessoal de Curitiba falou, avisa aí pro pessoal ir às 7h30 no grupo de oração Sede Santos, lá de Curitiba. O tema é Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. O Emanuel vai pregar o seminário hoje. Então fica esse convite para você. Eu vou dar o endereço. Avenida Marechal Floriano, 4.809. Eu não sei dizer o bairro, não. É Hauer. Eu acho que é isso. Hauer. Como que é? Auer. Hauer. Auer. Auer. Isso. Auer, gente, tendo aula aqui do bairro lá de Curitiba com o Frei. Obrigada. E o Manuel veio para vocês, Auer. vieram para BH e eu até hoje não encontrei o Manuel. Pois é, tá lá Puxa, viajando, foi para lá. Então um beijo, meu amor, Deus abençoe sua missão. Um abraço a todos os irmãos aí da missão de Curitiba. Deus abençoe você que é daí, da região. Dá um pulinho lá e aproveita para rezar um pouquinho, né? Vamos vencer as aflições, alcançar milagres. E a gente precisa também ser ativo, né? Buscar a Deus, buscar esses momentos de oração. Se a gente está vivendo esse processo de deserto, de se sentir distante, a gente precisa ir ao encontro também, né? E é exatamente a O necessidade... seu já está aqui sem coar. O mais fácil de todos foi o meu. É exatamente essa necessidade de ir ao encontro, que é entender que a gente está com um acúmulo. Vamos pensar na metáfora do suco detox. O que aconteceria se o Léo colocasse mais coisas que coubesse no liquidificador? Ele ia travar. Transbordar. Ele ia transbordar. Quando ele vai esvaziando, ele vai ver na medida certa, isso é um processo de aprendizagem, isso também nos auxilia a caminhada no dia a dia. Então, há uma necessidade de buscar oração para aprender a aliviar esse peso, para aprender a se esvaziar, para aprender que não é aquilo que a gente quer, mas o que Deus quer da gente. Quando você se esvazia, São João da Cruz aponta, você é preenchido por Deus. E esse é o encontro da noite escura. A noite escura tem esse caráter pedagógico de te falar que você tem que aprender a esvaziar mesmo aquilo que é bom. Se eu tomar um suco detox toda hora e deixar de me alimentar, eu vou ficar doente. Mas se eu saber tomar ele aos poucos, eu vou melhorar e vou aprender a ter saúde. É um aprendizado contínuo, não é? Um exercício, mas também é preciso também ter essa consciência. Então,
Seria bom a gente tentar distinguir um pouquinho, Frei, aí a diferença então de uma depressão, que a pessoa pode estar em depressão e achar que é uma noite escura, ou estar na noite escura achando que está em depressão, ou até mesmo que seria esse deserto que a pessoa vive de não conseguir rezar, as atividades. Então, tenta falar um pouquinho pra gente dessa diferença de depressão, noite escura, dificuldade de rezar por conta de uma agitação. Sim. O próprio São João da Cruz, ele vai trazer no livro da noite alguns critérios de discernimento. A questão da depressão eu vou me abdicar de falar por causa que não tenho um conhecimento muito profundo. Mas São João da Cruz, ele vai falar que há algumas diferenças entre a noite escura do sentido e um mal-estar, uma indisposição corporal, uma tibieza, uma preguiça. Então, a noite escura, ela vai dar o seguinte: a pessoa ela não vai sentir gosto pelas coisas de Deus e pelas coisas criadas. Ela vai estar insatisfeita. Ela vai ter uma memória constante de Deus. Aquela memória que ele vai exclamar no cântico espiritual: aonde te escondestes, amado meu? Então eu vou ter uma memória frequente de Deus, mas eu não vou, mas eu não encontro gosto nas coisas de Deus. Então, assim, até para rezar. Principalmente para rezar. Assim, nós estamos batendo, assim, nós estamos falando, só que a gente está muito na questão quase que negativa, só que a gente tem também a questão do crescimento. Dentro da escola do Carmelo, da escola da oração, a oração vocal, a meditação propriamente dita, a oração mental, a contemplação, a união. Esse processo de união com Deus e esse processo da noite, ela vem nos reeducar nesse processo da oração mental para a contemplação, da contemplação para uma atenção amorosa, que depois a gente pode falar mais especificamente, lendo as próprias palavras do santo, até chegar na união com Deus. E esse estágio da união com Deus é o que os nossos santos vivem e exclamam: quero padecer de amor por Deus. A Santa Elizabeth da Trindade, uma santa carmelita, ela vai falar que quando ela descobriu que o Deus amor habitava dentro dela, ela começou a viver o céu aqui na Terra. Ainda que o exterior esteja ruim, né? Então a Elizabeth da Trindade morreu doente, a própria Santa Teresinha do Menino Jesus, todos conhecemos a história dela. Então, assim, essa união com Deus, que é uma união que está além do sentido e além dos gostos espirituais, é a fé, a esperança e a caridade. Isso é uma coisa que São João da Cruz ele vai nos explicar, que nesse caminho, por isso que é bonito as metáforas, porque São João da Cruz é um poeta. Eu vou arriscar dizer que ele é mais poeta do que teólogo, que ele é cheio de imagens. Ele vai dizer assim, que essa viagem até o Senhor, ele vai nos mostrar quem realmente nos governa. Se são os apetites, se são os gostos espirituais, que depois a gente pode falar um pouquinho que são esses gostos espirituais, para ser governado pela fé, esperança e a caridade. Gente, quanta coisa rica, quanta riqueza nessa manhã, né? O suco está maravilhoso, viu, Léo? Muito bom. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já já, continuando a falar desse assunto, tentando esclarecer um pouquinho o que é a noite escura, para que você entenda também o que você vive aí em casa, tá bom? Vamos para esse intervalo e a gente volta já já. Quer um biscoitinho? Estamos de volta aqui fazendo essa manhã super viva com esse tema muito propício que é sobre a noite escura. E aí, você tem dúvidas do que é a noite escura? Está passando? Já passou? Qual a sua experiência? Entra em contato com a gente através das nossas redes sociais. Senta nessa mesa gostosa aqui com a gente. Está bem saborosa hoje, com a presença do professor Danilo, do Frei, do Léo Rabelo. Então, viva essa experiência com a gente através das redes sociais, @manhãviva, tanto no Face quanto no Instagram. E eu tenho mais um convite para fazer para você, que é daqui da região de Minas Gerais. Nós vamos ter um encontro, Restaura Nossa Casa, com a Salete Ferreira. A Salete vai vir para cá para a gente matar um pouquinho da saudade dela nos dias 17 e 18 de março. Então, você que quer vir para cá, aproveitar, parar um pouquinho para rezar, trazer a família,
como o tema diz, restaura nossa casa, Senhor. Você pode trazer sua família para viver essa experiência juntos, né? Viver esse reavivamento aí como casa, juntinhos. 17 e 18 de março, o telefone para você entrar em contato e reservar, porque as vagas são limitadas. É o 31 3306 6690. 31 3306 6690 ou através do site bh.cançãonova.com. bh.cançãonova.com. A gente quer ver você aqui, viu? Matar também um pouquinho da saudade. Assim como a gente vai ver a Salete, a gente quer encontrar você também aqui na nossa casa. E também um outro encontro em Cachoeira Paulista. Olha, já falei, Manhã Viva você tem que deixar um caderninho aí do lado da televisão, porque é receita, são dicas, é muita coisa para a gente guardar. 18 a 20 de maio estará acontecendo o acampamento de Pentecostes, ou acampamento gostoso para rezar. O tema será Faço repousar o meu espírito. A gente está precisando ser cheio do Espírito Santo, renovar aí esse encontro com Deus. Faço repousar o meu espírito. Teremos vários momentos de oração, ali como você conhece no acampamento da Canção Nova, e o lançamento do CD Livre no Espírito de Emanuel Stênio. Então, para mais informações, 12 3186 2600 ou eventos.cançãonova.com. Eu quero ler aqui um pouquinho da sua participação. A Di Morelato, ela está perguntando qual o nome do cantor. Vou pedir para que ele cante para nós, respondendo. Léo Rabelo, cante para a gente, Léo, um pouquinho. Deus sempre tem muito mais pra mim, bem mais que eu possa imaginar. Deus sempre tem o melhor pra mim. Eu vou viver e acreditar. Quero andar lá nas alturas com as promessas do Senhor. Vou tomar posse da minha graça. Quero a bênção desse amor. Sou abençoado. Sou abençoado, muito mais que amado. Deus cuida de mim, quero o melhor pra mim. Sou abençoado, muito mais que amado. Deus cuida de mim, quero o melhor pra mim. Sou abençoado. Eita, como é bom tomar posse dessa verdade, somos abençoados. Léo, vamos lá para a mesa continuar o nosso bate-papo. Como a canção nos ajuda a rezar também. Muitas vezes a gente está sem palavras para conversar, para falar com Deus. A canção nos leva bem para próximo de Deus, né? Quem canta, reza 2 vezes. Vamos lá, Léo, vem comigo aqui. Vamos lá para o nosso café super gostoso. Ó, você está vendo aí, vai ver aí? Esse bolo, quem faz é aqui na nossa casa de missão para vender, super saboroso. A Jorge fica à frente, nossa irmã de comunidade, um bolo de maçã. Tá gostoso, meninos? Uma delícia. O biscoitinho também é vendido aqui, tudo para ajudar no projeto da IMEA. Mas olha que legal. A gente estava falando dessa realidade que o cantar também ajuda muitas vezes a rezar, né? E nesse processo, o senhor falou, né? A gente não quer focar só do lado ruim da noite escura. Mas é bom a gente esclarecer e perceber e se olhar que muitas vezes a gente, como eu falei, a gente quer os sentimentos, né? A gente quer esse encontro com Deus de sentimentos. Mas a gente precisa também entender que a ausência dele nos faz também estar mais próximo de Deus na maturidade. Uma dinâmica que é muito bonita, quando a gente olha para a nossa vida, estamos passando por esse momento de deserto, de secura, nós sempre falamos, Deus se afastou de mim. Ou eu me afastei de Deus, ou são os meus pecados, ou é esse grupo, ou é essa paróquia. Então a gente vai procurando sempre do exterior. Mas é justamente o contrário. A noite não é ausência de luz.
Pode parecer contraditório, mas faz parte da poesia de São João da Cruz. A noite não é ausência de luz, mas excesso de luz. Então, se você colocar uma luz muito no rosto da pessoa, ela vai ficar cega, ela vai se ver no escuro. E à noite a gente tem que sempre insistir nisso como uma educação, porque nós estamos presos ao nosso sentido. Os casamentos, se estão baseados somente no sentir, a gente sabe que o sentimento uma hora acaba. E é preciso você se reestruturar. E assim também na vida espiritual. Eu trouxe aqui a obra da Noite Escura. Quem tem a obra em casa, isso serve como chave de leitura, chave de discernimento. Lembrando que é sempre essencial ter um diretor espiritual que saiba orientar a pessoa nesse caminho, porque na própria vida de Santa Teresa, um mau diretor espiritual vai levar por um mau caminho. Sim. E etc. É preciso rezar também, pedindo a Deus um diretor espiritual, né? Que seja ele para conduzir a nossa alma. E existe um próprio exercício de noite escura. Quando você falou, é preciso rezar para vir um diretor espiritual. Você quer um diretor espiritual, mas você confia em Deus. Esse é um exercício de noite escura. Eu confio que Deus possa trazer ele. Eu confio que Deus possa me apresentar essa pessoa. Isso é um exercício. Aí, como o próprio São João da Cruz, ele aponta, imagina uma criança. O que acontece se a mãe quiser proteger a criança e segurar ela no colo sempre? Essa criança vai ter dificuldades para andar. Por quê? Porque a mãe vai colocar ela no chão, ela vai começar a chorar. E aí, isso é um processo de aprendizagem. A gente também tem que aprender a confiar em Deus. Isso é uma graça. Então, a noite é graça. São João da Cruz chega a falar que noite escura, ela é uma graça disfarçada. Para aprender, é um processo, muitas vezes, que demanda confiança. E para ter uma preparação espiritual, demanda confiança. Demanda confiança no próprio Deus, que muitas vezes não vai te responder no mesmo momento, ou não vai fazer as suas vontades. Isto é noite escura. Isso é saber confiar. Noite escura tem uma chave que é a confiança. Confiança desse amor divino. Olha que legal. Então, eu já vou puxar um pouquinho para a brasa para o meu lado. A gente que divulga a devoção à Divina Misericórdia, aquela frase que está ali no pé do quadro de Jesus Misericordioso é o quê? Jesus, eu confio em vós. Eu costumo dizer por que Jesus sabiamente pediu para escrever aquela frase ali embaixo. Porque às vezes a gente está meio cabisbaixo, não consegue olhar para cima, mas a gente olha para a frase, Jesus, eu confio em vós, e toma ânimo para levantar a cabeça e olhar para cima, olhar para Deus. Eu mesmo fiz essa experiência, né? Num dos processos de aborto que eu vivi, eu fiquei muito chateada com Deus e aí eu não consegui olhar no olho de Jesus no quadro. Então eu só consegui olhar para os pés. E aquela frase foi recobrando a minha confiança em Deus, eu fui retomando a ponto de conseguir levantar os olhos e olhar para Deus. Vocês já viveram algum processo de noite escura e que frutos vocês escolheram? E aí eu retomo essa imagem que você falou do texto da misericórdia para pensar na ideia de doutor da igreja. Por que São João da Cruz é um doutor da igreja? Porque quem recebe esse título entendeu a teologia no seu sentido mais profundo. A atualidade da noite escura está aí. Uma obra escrita no século XVI é refletida em momentos da nossa vida hoje. Se nós entendemos que noite escura é caminho e noite escura é vivência, ou seja, noite escura não é, e aí uma diferença dela com a depressão, noite escura não é um estado, ela não é um estado apenas psicológico, noite escura é um caminho da vida. E existem várias noites escuras. A primeira é quando eu desejo encontrar Deus, eu saio esperando algo, um arrebatamento, e aí eu percebo que em volta está tudo escuro. Eu estou tão carregado de sentimentos que eu não consigo vislumbrar essa presença de Deus. Mais para frente, eu vou abandonando essas coisas que me prendem até chegar a ter uma experiência de esvaziamento com Deus. Novamente, pensando São João da Cruz como poeta, ele utiliza a metáfora muito bonita de como uma chama em brasa ela começa a se estender. Imagina uma madeira molhada. Para ela
inflamar em chamas, ela precisa ser mais profunda. Existe uma brasa dentro dela, mas ela não vai pegar fogo de uma vez. Precisa de ela ser muito mais profunda, ser soprado. Isso demanda tempo. Isso é noite escura. É você aos poucos deixar que Deus te guie. Aos poucos deixar que Deus toma conta e que Ele possa inflamar o seu coração. Bonito, eu acho que tem muitos né? frutos em cima disso, né? Quando você falava sobre isso, ao longo da minha caminhada, são mais de 25 anos aí de banda Dominus, e a gente com certeza passou por inúmeros momentos onde a gente teve esse momento noite escura também. E nesses momentos foram onde todas essas canções que eu cantei, todas elas saíram de momentos assim. Momentos que não eram momentos muito fáceis que a gente estava vivendo, eu particularmente na minha vida pessoal, assim como você viveu nesse momento que você olhava para Jesus, eu confio em vós. Então naquele momento parece que do nada a gente passa a confiar mais, mergulhar mais em Deus, e acontece um pouco, como o Frei estava falando, essa maturidade. Parece que a gente dá um salto, um degrau a mais no nosso patamar de proximidade com Deus, essa ascese com Deus, né? Então foram onde eu tive mais inspiração para compor. Né? E tem gente que fala assim comigo, não, então espero que você passe muito momento difícil na sua vida, para você compor mais. E então, assim, olha só a reação, né? Ave Maria, como, não quero, mas é exatamente o contrário, né? Não, que venham, né? Que venham essas noites escuras. O senhor queria falar também um pouquinho da gente, dessas expressões, né? Isso. Eu acho importante a gente agora passar por uma fase mais conceitual, para a pessoa entender mesmo o que é a noite do sentido e a noite do espírito. Como ele explicou, são duas noites. Então, a primeira, geralmente, ela é a dos sentidos. É a noite do sentido. E a noite do sentido, ela é direcionada aos principiantes. São João da Cruz vai falar aos principiantes na fé, que são aqueles que começaram a servir ao Senhor, que começaram a ter experiências da oração e tudo mais. A segunda é a experiência da noite do Espírito, que conforme ele diz na obra, são poucos que chegam, não porque Deus não quer, é porque colocam sempre limites, as barreiras para alcançar esse alto grau. Um exemplo de noite escura do Espírito que é escrita é a experiência de Santa Teresinha do Menino Jesus no manuscrito C. Eu não sei qual parte, mas é bem no começo do manuscrito C, que ela vai dizer assim que ela começou assim a achar que o céu já não existia. Ela vai começar... Então, assim, a experiência da noite escura do sentido, ela vai tocar no que é sensível, o nosso gosto da oração, as nossas devoções. Então, você falou, eu não conseguia olhar para Jesus, né? Porque, assim, a gente tem uma imagem de Deus, e essa imagem de Deus, ela precisa ser purificada. Aí a gente entra no conceito de noite. São João da Cruz vai dizer que a noite ela tem 3 motivos. O primeiro, porque por ela ser privação, ela pode ser entendida como noite. A noite, o escuro é a privação de toda a imagem, de toda a luz. O segundo motivo que a noite se chama a noite é que a fé é a via segura para a noite. E a fé é obscura. Às vezes a fé a gente não consegue alcançar pelo entendimento, pela memória, né, e pela imaginação. Então a gente não consegue. E a fé, ela é o caminho seguro nessa noite. E o terceiro motivo é porque Deus é o fim último da noite. E Deus é inacessível. E Deus não é possível conhecê-lo na sua essência, na sua substância, né? Então o que nós conhecemos são alguns atributos de Deus, então a misericórdia, a compaixão. E nós temos na nossa história imagens que são forjadas de Deus. Numa pessoa que tem uma vida um pouco difícil, ela pode olhar para Deus e falar, eu não aceito Deus porque é um Deus vingador, é um Deus malvado. Então a noite também é para fazer esse processo de amadurecimento nessas soltar das amarras. É só uma observação, uma vez o padre José Augusto, ele falou para mim assim, você está acostumada a ter um Deus que é um Deus que faz todas as suas vontades. Então você está acostumada e está tendo um relacionamento com Deus como uma criança mimada. E Deus hoje está te privando de algo, que no caso que era o processo da gestação, né? Então é um processo em que Deus não precisa fazer as suas vontades, Ele não deixa de ser Deus porque a sua vontade não acontece. Então eu sabia claramente que eu precisava passar por esse tempo
também de reconciliação com Deus, né? Dessa figura de Deus, essa purificação, né, dos sentidos, para saber que eu tendo um filho ou não, ele era Deus. Né? Então esse processo precisou acontecer antes para que depois eu viesse a engravidar, e não foi assim, porque Deus me deu, eu amo a Deus, não. O processo precisou acontecer antes para que eu entendesse que Deus, ele é Deus, independente de me dar algo que eu quero muito ou não. Não é? Aí nós temos como que você está diante da noite escura. A noite escura é um aprendizado. Essa noite escura ela não se encerrou. Nesse segundo momento, você já abriu mão desse sentido, do sentido de que eu peço, Deus me concede, e já entrou em uma outra noite escura, que é a noite escura já próxima de Deus, de falar, Ele é Deus. Então, eu tenho que ter fé nele. É fé em que você, novamente, não tem uma imagem de Deus, mas você sabe que Deus está ali. A noite escura exige confiança, exige abertura. E isso é uma expressão do amor divino. Todos os santos que passaram, Santa Edith Stein, Santa Teresinha, que no momento pede a Deus, eles não pedem o sofrimento. Eles não pedem a noite escura como algo negativo. Eles pedem a noite escura como um exercício de amor, um exercício de confiança. Eu confio tanto em Deus que eu me entrego a Ele. E esse é o exercício de noite escura. O exercício de estar com Deus, mesmo que eu não possa, mesmo que eu não precise senti-lo. E todos esses santos, eles relataram a noite escura ou só mais especificamente João da Cruz? A noite escura dos sentidos, o próprio São João da Cruz no prólogo, ele sempre vai dizer, tem muitos escritos, muitos escritos. Sobre a noite escura do Espírito, que é essa segunda noite escura para os adiantados, ele diz que tem pouco escrito, por isso que ele se arrisca a escrever. E quando a gente fala de escritos dos santos, a gente tem que ter uma noção. Todos eles escrevem obrigados. Sim. Eles não escrevem assim, hoje eu acordei, vou escrever um livro. Não, eles têm assim, por uma necessidade de instruir os discípulos. Santa Teresa e Santa Teresinha, por força da obediência. Graças a Deus eles escreveram. Para nos orientar. Porque Jesus pediu diretor espiritual, confirmou. E essa questão da direção espiritual, a comunidade Canção Nova vive muito, tem lá, os membros têm o seu diretor espiritual, e é importante que as pessoas que não são de comunidade ou que não têm acesso a isso, às vezes, tem um diretor espiritual também, né, para essa caminhada. E pode começar esse processo já na oração, pedindo para que Deus vá colocando a pessoa certa. A gente precisa para o intervalo bem rapidinho e já volta para essa nossa conversa super gostosa aqui. Vem participar com a gente no nosso café da manhã, @manhãviva, envia aí a sua participação. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Pode ir. Estamos de volta, fazendo essa manhã super viva, e eu estou aqui na loja da Canção Nova da Missão de Belo Horizonte, como você pode ver, e aqui do meu lado, olha que cesta recheada que foi montada para você que vem aqui na loja e faz as suas compras aqui. Então, acima de R$100 você ganha um cupom, você vai colocar aqui nessa caixinha, e no dia 3 de abril, terça-feira, nós vamos sortear aí no programa Juntos Somos Mais, e também vai ser transmitido através do Facebook da loja, que é facebook.com/lojacnbh. Então, no dia 3 de abril vai ser esse sorteio. Então, você que é aqui da região, vem para cá, faz as suas comprinhas para dar de presente, dá um pouquinho de Deus através dos produtos da Canção Nova, para que muitos daqueles que estão um pouquinho afastados de Deus ou não estão conseguindo rezar, consigam fazer isso através dos produtos, quer seja de livros, de CDs, de palestras. Então você pode ser canal aí também para ajudar quem está vivendo esse processo de se sentir um pouquinho distante de Deus. Então fica a dica para você, vindo aqui na loja, as compras acima de R$100, você ganha um cupomzinho, coloca aqui, dia 3 de abril vai ser sorteado no programa Juntos Somos Mais, que é transmitido aqui de Belo Horizonte. Combinado? Eu vou ler aqui uma participação do Júnior Cruz. Ele diz assim: bom dia, ótimo programa, através de vocês eu estou ficando bem informado. Deus abençoe sempre a todos aí, abraço. Ele é lá de Tiradentes, Minas Gerais. Obrigado, viu, pela participação. Tem muita participação aqui, partilhando um pouquinho da noite escura. Eu vou deixar para ler lá com os meninos, tá bom? Eu vou pedir para o Léo cantar um pouquinho pra gente, que eu tô chegando aí no estúdio. Venho aqui pedir, Senhor, me ponho em tuas mãos,
recebe minha vida, escuta minha oração. Tudo que tenho e sou, conheces toda a minha dor. Meu pranto hoje vem ser meu clamor. Cura minha vida, Senhor. Vem me abraçar, vem me curar. Meu Deus, contigo não estou sozinho. Vou me entregar, em ti me encontrar. Meu Deus, contigo não estou sozinho. Vem me abraçar, vem me curar. Meu Deus, contigo não estou sozinho. Vou me entregar, em ti me encontrar. Meu Deus, contigo não estou sozinho. Eita, essa daí foi numa noite escura mesmo, hein? Contigo eu não estou sozinho. Contigo eu não estou sozinho, Senhor. Obrigado. Obrigado, Léo, por ser dócil. Vamos lá para o nosso cantinho, lá para a nossa mesa. Por ser dócil a Deus nesse momento de crescimento espiritual, de ausência dos sentidos. Usar disso. Às vezes eu falo que a gente passa por dificuldades, por momentos difíceis, e o que me resta é usar desse momento como um degrau mesmo para estar me aproximando de Deus. E a gente pode aprender com as dificuldades, porque ninguém está isento delas, né? Como você dizia, a gente às vezes sempre quer que Jesus seja o nosso garçom, Ele nos sirva. É sempre, eu peço, mas a gente tem que entender que seja feita a sua vontade, né? Então, às vezes, a vontade dele não é aquilo que a gente está querendo naquele momento. Nem é o melhor para nós nem também. É o melhor, então acho que a intenção é essa. E aconteceu uma coisa difícil, uma coisa complicada, sei lá, qualquer situação, ninguém está isento disso, sei lá, bateram no meu carro, perdi uma pessoa querida, qualquer coisa que possa acontecer durante o dia, você usar daquilo, bom, vamos aprender com isso, vamos ser uma pessoa melhor com isso. O que eu posso tirar com Exatamente. isso, né? É interessante também da gente perceber que Deus, o nosso caminho com Deus, se a gente entende e muda o foco, o nosso foco é encontrar com Deus, é estar com Ele para a vida eterna. Então a nossa vida é essa passagem que tem as suas noites, para quê? Para que a gente chegue lá no topo, como o senhor disse, sem a mochila toda carregada de coisas, né? Chegue como quem nós somos de fato diante de Deus. Então é preciso passar por essa noite com alegria, vamos dizer assim. O São João da Cruz, ele tem uma leitura, uma chave de leitura no poema que é muito bonita, porque ele mostra que toda a nossa alma, a alma de cada um de nós, ela é apaixonada por Deus. Então ele fala, a amada, que é a alma de cada um de nós, deseja encontrar o seu amado. E ela só vai encontrar o seu amado quando ela passar por essas noites escuras. E aí, pensamos, ela sai à noite, ela deixa sua casa e ela encontra o seu amado no dia. Quando ela encontra o amado, ela percebe o dia. Ela percebe que aquela metáfora da escuridão, que é o excesso também de luz, mas que você está tão carregado de sentidos que você não consegue ver, quando você permite se esvaziar, você consegue ver toda a graça que você está envolto, porque você encontrou a Deus. Então, o encontro da alma com o amado se dá e permite ele a ver o que está em volta. Então se torna dia o que era noite. Isso é muito bonito em São João da Cruz. E quando se sai da noite escura é um sentimento diferente, né? Dessa maturidade, tipo, passou a tempestade, eu passei, venci, né? Ela passou. E aí eu me recordo de algumas situações, de uma vez tá tudo tão calmo, o que vai acontecer? Né? Porque você fica assim, tá meio estranho isso aqui, tá tudo muito tranquilo. E aí, de fato, veio uma noite bem escura logo em seguida, mas é como se a alma já estivesse preparada e sabendo que ela precisava já de dar passos mais concretos, não é? A gente tem a participação aqui da Roberta Aparecida. Ela diz, já passei por muitas noites escuras em minha vida. A última foi ano passado, quando tive uma crise de depressão bem forte. Não conseguia nem rezar direito, mas graças a Deus eu venci com as graças também do Senhor e de Nossa Senhora.
A Janaína diz, bom dia, eu também já passei por várias noites escuras com depressão. E hoje ainda passo por noites escuras por causa do vício da bebida do meu irmão. Mas eu tenho fé que tudo isso vamos vencer. Nesse caso, essas noites escuras é de não ver Deus agindo, vamos dizer assim? A gente pode, talvez, fazer uma leitura de entender um certo imediatismo da graça de Deus. Porque passar por noites escuras sempre é um aprendizado. Não significa que nós passamos por um momento difícil, que tudo vai se estabilizar. Isso pode ser uma não virtude. Imagina se nós passamos por um grande momento de dificuldade e aí a gente passa e está tudo bem, tudo tranquilo. Nesse momento, a gente pode cair na virtude de abandonar a própria confiança em Deus. Porque se tudo está bem, eu não preciso eu nem posso rezar. relaxar, não preciso rezar. Então, eu já sou alguém que já foi abençoado completamente por Deus. E aí você nega novamente a criação divina. Então, o exercício da noite escura, aprendizado. Sempre aprender, sempre entender que aquilo é um motivo da própria vida. E que a alma vai encontrar sim o seu amado, ou seja, nós iremos encontrar sim Deus. Mas isso com um processo de aprendizado no céu. Nossa vida é uma caminhada. E não uma caminhada de sofrimento, mas caminhada de aprendizado. Uma caminhada de esvaziamento e preenchimento espiritual. É uma mudança de foco também, né? Exato. Uma mudança de ponto de vista. Minha vida é só sofrimento, né? E não, estou nesse caminho, carregando a cruz e aprendendo também nesse processo do carregar a cruz. Esse ponto de vista que você comentou é tão importante porque é aquilo que a gente dizia do diretor espiritual. Vai ter alguém de fora do olho do furacão que de repente vai estar ali partilhando com você, enxergando, né? E nesse sentido uma boa confissão ajuda. Quem sabe até um terapeuta cristão, né? Pode ajudar. E a boa confissão também no sentido de retomada. Às vezes quando a gente confessa é como se a gente zerasse. Então, a partir de agora eu vou voltar a rezar, eu quero me empenhar nessa vida de oração. Dá um exemplo de testemunho. Vamos pensar uma santa da igreja, que é a própria Santa Edith Stein. Ela, no momento em que ela está no Carmelo, ela é aconselhada a escrever uma biografia de São João da Cruz. Nós estamos falando de uma alemã de origem judia no auge do nazismo e que escreve uma biografia de São João da Cruz e, ao escrever sobre ela, entende que todo aquele movimento que o povo dela estava sofrendo era algo que poderia e algo que estava acontecendo para aprendizado. E quando ela é mandada ao campo de concentração, ela fala: vou sofrer o meu martírio junto com o meu povo, mas que seja feita a vontade de Deus. E enfrenta aquilo com serenidade. Como ela consegue essa força? Pelos escritos de São João da Cruz. Então aí é até interessante o senhor entrar nisso, porque muitas vezes não conseguimos encontrar aí um diretor espiritual. Então eu posso fazer uso de escritos de santos para que me oriente? Pode, mas o diretor espiritual é sempre necessário, ainda que você passe muitos e muitos anos procurando, mas precisa do diretor espiritual. São João da Cruz, na Chama de Amor Vivo, ele vai tratar vários e vários pontos sobre como um diretor espiritual ajuda e como prejudica. Um ponto que você tocou, que eu acho que é muito interessante, é a questão assim, da confissão. A confissão como a expiação e também como o sacramento da cura. Só que chega num momento da noite, isso o próprio São João da Cruz vai dizer, que você não consegue rezar. Você sente dissabor. Isso são todas as palavras dele. Você sente repugnância. De você vai sentar, você estava acostumado a fazer meditação. Porque nossas orações comumente são orações vocais, então a Ave Maria, a reza do terço e a meditação, que essa a gente vai discorrendo com o nosso intelecto. Só que chega uma hora que você não consegue mais discorrer. Você sente repugnância, você sente dissabor, você sente uma vontade de sair correndo da igreja, da capela, enfim. Então, qual que é a dica de São João da Cruz? Serenidade e perseverança. Aí ele vai usar a metáfora. São João da Cruz é cheio de metáforas.
Pense numa pessoa que está fazendo uma pintura de um objeto. Então a pessoa está pintando. Se o objeto ficar se mexendo, não tem como o pintor fazer. É a mesma coisa. Deus está nos pintando, né? Ele está fazendo a sua obra. E se nós ficarmos se mexendo, nós não vamos conseguir ter essa abertura. Porque essa transformação do caminho da noite, ela vai passar, como todo mundo está falando, do aprofundamento. Você vai passar de uma meditação, que é você fazer o exercício mental, para uma contemplação. Que a contemplação é um sentir sem sentir. Aí vem os paradoxos dos místicos. E aí usar uma própria frase de São João da Cruz, que é: se você quer ter tudo, você precisa se esvaziar e não ser nada. O problema é que não ser nada exige uma coragem, exige um amor e uma entrega, que ser nada muitas vezes é algo incômodo. E esses santos, eles conseguiram chegar a este nível de entrega justamente por perseverar, por continuar. Por ir para a capela, ir para a igreja, ficar lá quietinho e aí falar até como Santa Teresinha, né? Jesus, eu estou aqui, se precisar de mim, me chame. Como o Monsenhor Jonas fala, aguenta firme, meu filho. Aguenta firme. Porque esse tema é importantíssimo. Eu acho que assim, a Canção Nova está de parabéns por trazer isso, porque muitas pessoas, Frei, não entendem isso, e aí sentem esse dissabor de rezar. Então eu estou perdendo a fé. E sai da igreja. Sai da fé, perde a fé. Então, assim, é o que os freios estão falando aí, que o Frei está falando, perseverança. Essa é a grande dica para nós agora na Quaresma, né? Fantástico. A gente sempre aprende mais. O remédio de Santa Teresa é um dos capítulos que eu mais leio. É o capítulo 26 do Caminho de Perfeição. Santa Teresa de Jesus ou d'Ávila. Ela vai escrever para as monjas que têm dificuldade de se concentrar. Então, Santa Teresa é pedagoga. Não é à toa que ela é padroeira dos professores, né? Ela é uma pedagoga no caminho da oração. Então, ela vai falar para as monjas o seguinte: eu não peço que vocês pensem, que vocês reflitam sobre ele. Eu só vos peço que olheis. Só vos peço que olheis para ele. Então, nesses momentos de dificuldade, onde a gente não consegue se concentrar, não consegue fazer oração, você olha. Mais uma metáfora. Vocês que são casados, vocês com seus respectivos cônjuges, vocês olham para eles e eles já sabem. Vocês não têm uma comunicação amorosa pelo olhar? É exatamente com Deus. Se eu sei que Ele me ama, eu olho para Ele e me deixo ser olhado por Ele, isso é a forma de você perseverar enquanto Ele está medicando a nossa alma. A alma, São João da Cruz vai dizer na chama, é como um recipiente. Então, quando ele fala do vazio, a gente ouve muito falando o vazio, o nada, que São João da Cruz é muito difícil, que é muito árduo o caminho dele. Ele vai dizer que a alma é um recipiente. Esse recipiente ele precisa estar vazio do que não é Deus para se preencher do que é Deus, de Deus. Porque Deus quer preencher esse vazio sempre. O início da noite escura, os dois têm a vontade desse encontro. Só que Deus sabe como permitir esse encontro, só que a gente ainda não. Então Deus vai permitindo a gente passar por noites escuras para poder se esvaziar e ser preenchido por Ele. Ter esse exercício de confiança. Tem uma imagem que vocês conseguem achar na internet, que São João da Cruz, além de poeta, ele era artista. Ele fez um desenho do próprio Cristo. E é muito interessante essa imagem do Cristo, que é o Cristo crucificado, na qual não se vê o rosto de Jesus Cristo. Mas você tem que olhar para aquela imagem confiando no próprio Cristo. E é um traço simples em apenas lápis e uma tinta de papel, mas com exercício de confiança. Um exercício de olhar para Cristo. Ali. Ele está ali. Olha só, não sabemos aí como que você está vivendo, mas esperamos que esse programa possa te ajudar um pouquinho a você entender a perseverança, como o Léo ressaltou aqui para nós, o permanecer na presença de Deus, quietinho, deixar que Ele nos olhe e aí viver os nossos processos de noite escura, de maturidade, de crescimento, que a nossa meta é o céu, a gente não pode perder isso. Quero agradecer a cada um pela presença, foi muito gostoso
esse café da manhã aqui com Aí, vocês. só lembrando que o suco, a receita também vai estar lá no meu Instagram, viu, gente? É Léo Dominus. Você, assim que sair daqui eu já coloco, porque às vezes é muito rápido, né? Isso, Então, e só ficou procurar uma no delícia, Instagram. dá para fazer, acorda de manhã cedinho, tome e já vai pedindo para que o Espírito Santo te preencha, que você viva esse dia de uma forma nova. Obrigado pela presença, Deus abençoe, a gente se encontra no próximo Manhã Viva. Tchau! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.